A paz do Senhor Jesus, nós começamos hoje mais um estudo e dessa vez é a carta de Paulo aos Tessalonicenses, aos cristãos da igreja de Tessalônica. Se nós formos até o livro de Atos, capítulo 17, nós vamos ver que na segunda viagem missionária de Paulo, ele vai até essa cidade. Essa é uma das cidades mais importantes da Grécia. Ela se localiza no norte da Grécia, na Macedônia, e era um importante porto comercial, uma cidade politicamente muito estratégica, e ela tinha vários judeus, tanto que havia uma sinagoga nessa cidade, e Paulo vai para essa sinagoga. No capítulo 17 de Atos, nós podemos ver que Paulo, passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse entre os mortos. E este Jesus que vos anuncio é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais, ou seja, mulheres de classe alta, mulheres importantes. Mas o que aconteceu? Os judeus desobedientes, movidos de inveja, se levantaram, né? No capítulo 17, versículo 5 está escrito: mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tornaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, chamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram essas coisas. Vocês podem ver que essa pregação de Paulo na cidade de Tessalônica já começa com uma perseguição local. Os judeus vão ali dedurar, né? Vão ali falar que eles eram pessoas que estavam fazendo grande contenda, grande confusão e que estavam desobedecendo a César, ou seja, para jogar aquelas pessoas contra o poderio de Roma. Nós podemos ver que Paulo, então, ele se dirige a Bereia, depois que ele sai de Tessalônica, com muita tristeza, porque ele amava muito aqueles irmãos, porque o evangelho foi muito bem recebido ali. Nós podemos ver na primeira carta aos Tessalonicenses que Paulo escreve à igreja dos Tessalonicenses, dá graças a Deus, não é? Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. E o título dessa introdução da carta é o sucesso do evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja. A igreja dos Tessalonicenses, ela fluiu, ela floresceu, porque ali foram achadas pessoas que escutaram a palavra, que creram e que passaram a obedecer e a serem servos de Deus verdadeiramente. Paulo se sentia muito feliz entre os Tessalonicenses e ele fala: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com muita tribulação, mas com gozo no Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia, para todos os fiéis naquela região da Grécia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro.
Ou seja, em Tessalônica houve conversão verdadeira. As pessoas largaram a sua idolatria, os seus ídolos, as suas práticas religiosas anteriores para crer num Cristo verdadeiro, num Cristo que morreu na cruz. Continuando o versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira futura. Paulo ele vai falar que sabe que aquela ida naquela cidade não foi em vão. E ele fala que primeiro ele padeceu, né, foi chicoteado em Filipos. Ele cita isso no capítulo 2, versículo 2. Mas eles continuam pregando o mesmo evangelho, ou seja, não é a tribulação que vai mudar o evangelho. Não é a tribulação que vai transformar as palavras do evangelho. Eu vou dar uma arrumadinha aqui para não ser perseguido. De forma nenhuma Paulo fala isso. E Paulo vai se achar muito feliz naquela cidade. Tanto que ele fala, não é, que ele queria, no versículo 18 do capítulo 2, pelo bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás me impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo e sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. No versículo 17 ele fala também, sendo privados de vós por um momento de tempo e vista, mas não no coração. Tanto mais procuramos com grande desejo de ver o vosso rosto. Porque ali Paulo se sentiu verdadeiramente em família, em casa, com aquelas pessoas que obedeceram, que viraram imitadores dos verdadeiros cristãos, imitadores de Cristo, buscaram a Deus verdadeiramente, abandonaram seus ídolos, começaram a crer em Jesus. E ali Paulo estava fazendo um vínculo, uma vinculação entre aquele Jesus anunciado, entre aquele profeta que viria, aquele filho de Deus, o Messias e o Messias que veio, o Cristo que morreu na cruz. Ali ele estava explicando para aqueles homens e para aquelas mulheres que creram no Senhor. Então a igreja de Tessalônica é uma igreja que deu certo. É uma igreja que foi um sucesso. Não foi uma igreja que morreu logo, que definhou, que as pessoas não creram, que as pessoas se levantaram contra líderes, que fizeram coisas contrárias assim que aquele homem deu as costas, mas foi uma igreja de pessoas obedientes, de pessoas realmente que creram no evangelho verdadeiramente. Então a igreja de Tessalônica ela é muito especial, e essa é uma das cartas mais antigas de Paulo, porque justamente ele deixou muito do seu coração ali naquela cidade da Macedônia. E ele ansiava estar com aqueles irmãos novamente, verdadeiramente. Ele queria estar junto, queria estar perto, mas ele sabe que tudo tem um propósito. O inimigo impediu. Ele queria por ele estar lá, mas o inimigo impediu. Só que nós sabemos que Deus só permite que o inimigo impeça alguma coisa quando é pela permissão de Deus. Porque quando Deus quer, nada pode nos impedir. Nada pode impedir a ação do Senhor. Que nós possamos ir ali ou voltar daqui. Porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. E a palavra lançada naquela cidade foi como Jesus havia dito naquela parábola. Foi a semente lançada na terra fértil. Ela deu fruto. Ela cresceu, ela deu fruto. Ela não foi uma semente lançada entre os espinhos ou à beira do caminho ou entre as pedras. Ela foi lançada numa boa terra. E por isso a igreja dos Tessalonicenses, ela vai ser considerada por Paulo como uma igreja que dá certo, como uma igreja que é abençoada, como pessoas que ele tem saudade, que ele queria estar junto. E essa carta aos Tessalonicenses, ela vai ser especial, porque Paulo vai exortar também a santidade, o amor fraternal, fortalecer aqueles irmãos, que mesmo em tribulação que eles não venham a desfalecer, não venham a desanimar. Ele vai falar do seu ministério entre eles, e ele vai falar acerca da ressurreição e da vinda de Cristo. Jesus Cristo, ele morreu por nós, ele ressuscitou, ele foi aos céus, mas ele virá.
E naquele tempo, Paulo já estava pregando sobre isso para essa igreja. E os irmãos estavam entendendo. E isso é algo muito real e está muito próximo de nós. A partir do versículo 3, o versículo 4 vai falar da vinda e da ressurreição de Cristo. E vai falar também que é necessário que nós estejamos o quê? Preparados, porque ninguém sabe o dia. O dia do Senhor, ele virá como ladrão. E isso é repetido aqui na epístola de 1 Tessalonicenses. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Ninguém sabe. Porque se você soubesse que dia que vem um ladrão, você se armaria todo, chamaria a polícia, colocaria muitos, talvez cães bravos, muitos alarmes, estaria armado e não deixaria que o ladrão prevalecesse. Amém? Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito de Deus é que nós sejamos salvos. Essa é uma palavra também que Paulo vai estar falando para aqueles homens, para aquelas mulheres da igreja em Tessalônica. Era uma cidade importante, era um centro comercial, mas era uma cidade que precisava de quê? Da graça de Deus, porque as pessoas estavam ali sedentas. Mesmo vendo a perseguição que houve, mesmo vendo que Paulo e Silas tiveram que sair fugidos daquela cidade, aquelas pessoas, elas não negaram o evangelho. E por isso Paulo tinha um amor especial por essa igreja. Amém? Glória a Deus. Não esqueça de curtir, de compartilhar. E se você está aprendendo com os nossos estudos, ore pela nossa igreja. Esteja nos ajudando em oração, curtindo e assim acompanhando o nosso canal. Amém? Glória a Deus. Boa noite, excelente semana.